Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Plínio Valério chamou os colegas senadores para irem imediatamente a Brasília e reagirem contra a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que atropelou o Congresso Nacional e determinou que os custos do Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos. O senador afirmou: essa decisão do ministro fere de morte o Senado Federal, o Congresso Nacional. O senador se exaltou: isso não pode mais, isso é o fim da picada. É o Moraes mandando no Executivo e o Gilmar mandando no Legislativo. Plínio Valério apontou: daqui a pouco, qual é a conclusão a que você vai chegar? De que os políticos não são necessários. E são. Plínio Valério lembrou que só o Senado tem a prerrogativa de controlar os atos de ministros do Supremo e disse: para doença grave, só remédio amargo. Então, estou pedindo para meus colegas que todos nós possamos ir a Brasília para tomarmos uma decisão. Essa decisão fere de morte o Congresso Nacional e nós não podemos permitir isso. Nós temos que mostrar por que somos congressistas, por que você, povo, nos colocou aqui. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Após aquele jogo belíssimo de ontem, decisão da Copa do Mundo, em que a Argentina se sagrou campeã, hoje a gente amanhece com uma notícia terrível. O ministro Gilmar Mendes, de volta à cena, o ministro Gilmar Mendes agora decidiu colocar o Bolsa Família fora do teto. Uma decisão que tem que ser do Legislativo. Essa decisão do ministro fere de morte o Senado Federal.
o Congresso Nacional. E eu estou defendendo, e vamos defender isso agora, que todos nós, senadores, possamos estar em Brasília. Estou em Manaus, estou indo daqui a pouco, para que tomemos uma decisão. Isso não pode mais, isso é o fim da picada. Agora é o Moraes mandando no Executivo e o Gilmar mandando no Legislativo. Daqui a pouco é a conclusão que você vai chegar, né, de que os políticos não são necessários. São. O Congresso Nacional é extremamente necessário. E o Senado é a única instituição que pode tomar alguma medida. E para doença grave, só remédio amargo. Então eu estou pedindo que os meus colegas, que todos nós possamos ir a Brasília e tomar uma decisão. Essa decisão, repito, disse pouco, fere de morte o Congresso Nacional. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que mostrar por que somos progressistas. Por que você, povo, nos colocou aqui. Temos que defendê-lo. Eu quero dizer que a culminância de todas as aberrações que a gente viu nesse processo eleitoral, e eu quero deixar muito clara a minha posição de independência. Eu tive várias votações aqui, que os senhores acompanharam, contra a orientação do presidente da República. O que for a favor do Brasil, o que eu considerar que seja bom para o Brasil e para os brasileiros, eu voto a favor. De onde vier. O que eu considerar que não é bom para o Brasil e para os brasileiros, eu voto contra. Isso é independência, consciência. Mas eu não posso admitir que se faça injustiça. Porque o sistema, senador Reins, ficou muito claro que o sistema se movimentou para triturar o atual presidente e tirar ele do jogo. Isso não é bom para a democracia. Isso não se faz. E a culminância foi a declaração da própria ministra Carmen Lúcia, quando voltou na censura prévia ao Brasil Paralelo, que é uma produtora que fez um documentário que ia estrear no Brasil. Se eu não me engano, o nome era Quem Tentou Matar Jair Bolsonaro. E a própria ministra Carmen Lúcia, constatando a óbvia inconstitucionalidade da censura prévia, que é proibida na nossa Constituição, ela deu um voto constrangida, que ficou conhecido como voto censura, o voto democracia, a gente vê depois do dia 30. E viu a democracia depois do dia 30? Não. A gente vê cada vez mais perseguição. Arrolando, ontem a notícia, não apenas o presidente, mas seus familiares, assim como aliados, arrolando dos inquéritos ilegais, inconstitucionais, de atos antidemocráticos. Vai tirar na marra a vontade popular, deputados federais eleitos, senadores eleitos. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Olha o poder esmagando o outro. O voto popular vai lá numa canetada e enquadra senadores eleitos, deputados eleitos. Isso não está certo. A gente precisa dizer isso para a população. Que é isso? Nos 200 anos da independência, senador Reins, nós temos um imperador no Brasil. É esse o presente dos 200 anos do bicentenário da nossa independência? Por tudo isso, tenho para mim que o TSE funcionou como um verdadeiro partido político de oposição, beneficiando um candidato que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula teve seu nome citado em centenas de delações premiadas de corruptos. Só um gerente da Petrobras, indicado por ele, o gerente de 3º escalão, devolveu 500 milhões de reais roubados do povo brasileiro. É o triunfo da corrupção no Brasil? É o triunfo dos malfeitores?
fica muito difícil assim. Presidente, aproveitando apenas esse tempo que me resta, com a sua tolerância, eu quero manifestar, como se já não bastassem tantas arbitrariedades à sociedade brasileira, tanto vilipêndio, tanta humilhação, que o povo está angustiado, está desesperado com essa inversão de valores que nós estamos vendo, onde o mal está predominando sobre o bem, mas vamos ter calma, vamos ter paciência, que o bem vai prevalecer. Vamos orar pelo Brasil, vamos fazer a nossa parte sempre com base na cultura da paz. Isso é importante, nunca o caminho é violência, absolutamente, mas resistência, resiliência. E eu quero dizer que essa semana, depois da diplomação do Lula, a sociedade assistiu estarrecida ao indecente samba oferecido na casa de um famoso advogado de Brasília, que, dentre outros feitos, agiu decisivamente para sepultar esse que é o patrimônio do povo brasileiro, que recuperou 22 bilhões de reais roubados, nossos. Que servidores públicos exemplares conseguiram recuperar esse dinheiro, senador Reis, na Operação Lava Jato? Essa animada confraternização em que participaram, além de Lula e seus convidados, acredite se quiser, não é brincadeira o que eu vou falar aqui. Quem estiver em pé, se sente. Porque isso é brincar com o cidadão de bem, é debochar de quem é honesto. Estava lá, como convidado, participando dessa festa, quem? Quem? O presidente do TSE. É verdade. O presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, foi para esse samba. Eu queria colocar exatamente o que o senhor falou, para encerrar. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, ao abraçar efusivamente o Moraes na hora que foi receber o Lula, parece umas coisas assim, é impressionante como as coisas acontecem, né? O pessoal diz que é o país da piada pronta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O ministro disse: missão dada, missão cumprida. Não percebeu? Não percebeu que o microfone, esse aqui, ó, o microfone estava ligado. Microfone. Aí ele diz: missão dada, missão cumprida. Se isso não é um roteiro escandaloso, eu não sei o que é. Que missão seria essa? E o povo nas ruas entoando o samba de uma nota só. Até quando, Senado? Até quando, Senado, você vai assistir tudo isso de camarote e não vai cumprir o seu dever com esse povo que espera que essa casa se levante? Muito obrigado, senador Reis. Que Deus proteja a nossa nação, nos dê serenidade e força para continuar fazendo o nosso trabalho. Não existe nada pessoal contra ninguém. O trabalho que a gente faz é pelo Brasil, criticando o cargo, a ausência de tomada de decisão, não as pessoas. Temos um profundo respeito pelas pessoas, mas quem está no cargo tem que ter responsabilidade, tem que ter serenidade, tem que ser Brasil, tem que fazer a coisa que é correta, porque a maioria do nosso povo é honesta e merece toda a nossa energia no limite das nossas forças. Rui Barbosa, que está aqui nos abençoando, dizia: a pior ditadura é a ditadura da toga, porque contra ela não temos a quem recorrer. Muita paz, que o Brasil triunfe, que a verdade e a justiça reine na nossa nação. Parabéns, senador Girão, pela fala.